Fala rapaziada, tranquilo? Meu nome é Lucas Silveira e eu vim aqui hoje falar com vocês sobre a convocação do Diniz, que vai acontecer amanhã por volta das 3 horas da tarde, em que ele vai convocar 23 atletas para a disputa das eliminatórias da Copa de 2026. O Brasil vai enfrentar a Venezuela e o Uruguai fora de casa, talvez seja o primeiro teste que essa seleção do Diniz vai ter, ele como treinador da seleção. E eu vim aqui falar alguns jogadores que eu acho que merecem essa convocação do Diniz, que eu convocaria. No final a gente pode fazer uma seleção aí que eu levaria para esses jogos. Tem jogadores que lesionaram da última data FIFA para essa, e tem alguns jogadores que vêm merecendo essa convocação. Inclusive, eu acho que um dos erros do Diniz até agora na seleção foi porque ele não tem dado oportunidade para alguns jogadores. Nos últimos jogos ele fez alterações a partir dos 70 minutos, a partir dos 80 minutos, e nos dois jogos ele repetiu a mesma escalação. Por exemplo, tinha o Martinelli precisando de oportunidade, o Rafael Veiga, o Joelinton, que não tiveram essa chance. Assim como o Diniz, ele vai começar pelos goleiros, e eu também. Os goleiros, o Alisson e o Ederson, para mim, são goleiros que não podem ficar de fora da seleção, mesmo nesse novo ciclo. Eu acho que o Alisson fez uma ótima última temporada pelo Liverpool. Talvez ele não tenha ido tão bem naquele jogo contra a Croácia e foi queimado pela própria torcida. Mas eu acho que ele é melhor do que o Ederson quando se trata de baixo das traves, né? E o Ederson, ele tem uma característica que o Diniz gosta muito, que ele joga com os pés, ele sabe jogar com os pés, tanto que foi o goleiro titular nos dois jogos com o Diniz até aqui. O terceiro goleiro é sempre uma vaga de um goleiro mais experiente nas duas últimas Copas, né, que foram o Cássio e o Everton. E durante as eliminatórias é sempre levado um goleiro mais novo, mais jovem, para conseguir experiência e lá no futuro ele ser o provável titular da seleção. Igual na última convocação foi o Bento, que infelizmente se lesionou, e depois o Lucas Perry foi substituir ele. Para mim está entre os dois goleiros aí, tanto o Perry quanto o Bento, eles podem receber essa oportunidade. Mas eu acho que o Gabriel Grando do Grêmio também merece uma vaga, ele vem fazendo um ótimo campeonato brasileiro. No jogo contra o Palmeiras, que aconteceu ontem, na quinta-feira, foi perfeito. Agora os laterais. Primeiro pela lateral direita eu convocaria o Danilo, que vem jogando como zagueiro pela Juventus, mas também fez uma ótima data FIFA contra a Bolívia e contra o Peru. Ele dá mais opção para o Brasil lá na frente, ele consegue fazer a profundidade que o Diniz gosta bastante, cortando para o meio, conseguindo armar o jogo. E o outro é o Wanderson, que não teve tanta oportunidade, jogador do Mônaco, de 22 anos, ainda é muito novo, vai ter a sua chance na seleção, mas eu acho que o Diniz tem que dar mais tempo para esses moleques, para eles conseguirem se desenvolver. Agora pela lateral esquerda, ele convocou o Renan Lodge na última data FIFA, ele talvez não tenha se destacado tanto quanto pareceu. Ele jogou os dois jogos como titular, o Caio Henrique não teve muita oportunidade pela seleção. Eu não levaria o Renan Lodge dessa vez, eu levaria o Caio Henrique e o Carlos Augusto da Inter de Milão. O Caio Henrique é um ótimo lateral, tem dado muitas assistências. Nas últimas duas temporadas, acho que foi um dos jogadores que mais deu assistência na Europa. E o Carlos Augusto fez uma baita da temporada pelo Monza, e agora ele foi para a Inter de Milão, estreou no meio da semana contra a Real Sociedad, foi bastante elogiado pela torcida da Inter. Eu acho que são dois jogadores que podem garantir a sua vaga aí, talvez para a próxima Copa, já que o Arana teve uma grave lesão, já que o Ayrton Lucas não vem tendo uma boa fase com o Flamengo. São jogadores interessantes e que podem auxiliar os meio-campistas quanto os atacantes, porque são jogadores bem ofensivos, dando a oportunidade do Danilo fazer o terceiro zagueiro ou dando a oportunidade do Militão entrar como lateral direito assim que ele retornar de lesão. Na zaga, a gente começa com o Marquinhos, que não vem tendo bons números. Na zaga, a gente começa com o Marquinhos, que talvez não tenha sido aquele Marquinhos de 2018, de 2019 até 2020 ali. Tem tido muitas falhas tanto pelo PSG quanto pela seleção. No último jogo contra a Bolívia, ele talvez tenha cometido a falha aqui, levou o gol da Bolívia. Não é mais aquele Marquinhos definitivo quando ele jogava ao lado do Thiago Silva, porque o Thiago Silva é um baita de um zagueiro. Para mim, ele ainda poderia ser convocado, mesmo com a idade mais avançada, porque ele vem jogando muita bola para o Chelsea ainda. Mas o Marquinhos, eu acho que ele está precisando ter uma noção de realidade que talvez ele não seja absoluto na seleção, dar oportunidade para outros zagueiros, como o Bremer, como o Magalhães, o Ibañez, o Beraldo, o Robert Renan, que são zagueiros jovens ainda e que têm jogado muita bola esse ano. O Beraldo e o Robert Renan, talvez eu não levaria agora, mas são zagueiros que vêm fazendo ótimas temporadas. O Robert Renan pelas seleções de base. O Beraldo fez uma baita de uma partida de ida da final da Copa do Brasil contra o Flamengo. Também tem o Nino, jogador do Fluminense, que o Diniz treina. Talvez ele possa receber mais oportunidade, foi convocado na última data FIFA, mas não jogou. Eu levaria o Gabriel Magalhães,
porque ele fez uma boa data FIFA e vem fazendo uma ótima temporada pelo Arsenal. Na última temporada, quando ele se lesionou, assim como o Saliba, o Arsenal tinha tudo para ser campeão, mas ele sofreu com as lesões. O Bremer fez uma ótima temporada pela Juventus, também tinha feito uma ótima temporada pelo Torino. E eu acho que ele merece mais oportunidades. Ele foi para a Copa e não jogou bastante, mas quando ele entrou, não deixou a desejar. O Ibañez, que também foi para a Arábia Saudita, o zagueiro que já estava na Roma, chegou na final da Europa League, é um zagueiro rápido, que quando jogou contra Marrocos e Senegal no início desse ano fez boas partidas. Eu acho que ele é um bom zagueiro, um bom reserva. Eu começaria com Magalhães e Bremer titulares nessa data FIFA. Agora, para mim, a área mais recheada de jogadores da seleção, que vai ter mais dificuldade para convocar, tanto se for o Ancelotti lá na frente, tanto se for o Diniz agora. A gente começa com o Casemiro, que não vem tendo tanto destaque assim pelo Manchester United, ele não tem feito boas partidas. Na última data FIFA também com a seleção, principalmente no jogo contra o Peru, ele não foi bem, ele falhou muito e na hora de ser substituído, o Diniz preferiu substituir o Bruno Guimarães, que fazia uma boa partida, do que ele. A gente sabe que ele é o capitão da seleção, um dos líderes desse elenco, não dá para deixar ele de fora, mesmo com as atuações, porque se você mudar a seleção completamente, você perde a passagem de bastão. O Bruno Guimarães seria a minha segunda escolha aí, porque ele fez uma baita da última data FIFA. Ele é o principal jogador do Newcastle, que agora está na Champions League, um dos principais times do campeonato inglês, que não vem fazendo um bom início de temporada, o Newcastle. Mas o Bruno Guimarães é o xodó, já é ídolo na torcida dos Magpies. E o Bruno Guimarães começou a se titular agora, né, no lugar do Fred, no lugar do próprio Paquetá, que fazia ele um segundo volante. Vem fazendo uma baita da temporada. E eu acho que ele vai ser o futuro da nossa seleção aí. Outro que eu levaria é o André, destaque do Fluminense, com o próprio Diniz. Ele não teve oportunidades na última data FIFA. Acho que é um jogador muito bom, muito jovem, com boa saída de bola. É um primeiro volante, ele seria o substituto imediato do Casemiro. Outro jogador que também a gente pode chamar que joga no Brasil é o Rafael Veiga, um bom meio-campista, um armador que falta para o Brasil, jogadores que finalizem de fora da área. O Veiga é um canhoto, muito bom jogador, bom nas bolas paradas, que falta para a seleção atualmente. Tirando o Neymar, não temos uma grande força. E ele vem se destacando nos últimos anos, desde 2019, 2020, ele é um baita de um jogador. E agora eu vou falar, para mim esses quatro eu levaria, esses quatro são definitivos, eu acho que o Diniz vai levar. E outros jogadores que merecem um destaque é o Douglas Luiz, vem fazendo uma ótima temporada pela Aston Villa, é o principal jogador do time, mesmo com as contratações, foi o melhor jogador deles na última temporada. O Joelinton eu levaria, acho que ele também é indispensável nessa seleção, um segundo volante, que também pode jogar aberto pela esquerda ou jogar armando o jogo. Só que ele lesionou, ele não vem jogando pelo Newcastle por causa de uma lesão, acho que ele não vai ser convocado dessa vez. Mas os jogos ainda dia 12 e 16, então talvez ele ainda volte dessa lesão, ele se recupere a tempo. O João Gomes, do Wolverhampton, é um bom volante, um bom primeiro volante, vem se destacando, é um dos jogadores com mais desarmes até aqui na Premier League. E ele merece uma chance, quando foi convocado não entrou em campo, não teve uma oportunidade. O Danilo, também do Nottingham Forest, também vem jogando mais aberto pela esquerda ou pela direita, não é mais necessariamente um volante. Mas acho que é um jogador que merece ter essa atenção, acho que ele pode chegar na seleção a um momento. Atualmente o Nottingham Forest não é um time muito forte da Premier League, não vem sendo competitivo, o que isso dificulta as chances dele nessa seleção. E outro jogador que infelizmente enfrenta aí o caso de acusação por causa de apostas é o Lucas Paquetá, o jogador com mais desarmes no campeonato inglês até o momento. É o principal jogador do West Ham, que mais arma, o que mais tem toques na bola, tem mais ações com a bola, mais passes certos. O Paquetá, a gente sabe da qualidade dele, fez uma boa Copa do Mundo, é um bom jogador, pode jogar tanto de segundo volante ou armando mais próximo ao atacante. E eu levaria o Paquetá. Eu acho que, assim como o West Ham não afastou o jogador, ele ainda está jogando, ele não tem tido nenhum problema lá, vai depor. A gente não sabe qual vai ser o resultado dessa acusação. Eu acho que o Diniz se precipitou da última vez. Teve o caso com o Antony, talvez se vocês quiserem eu posso vir aqui falar sobre o que eu acho de ter afastado o Antony, de ter demorado, ter tomado essa decisão. O Paquetá é um baita de um jogador, acho que ele seria o melhor meio armador pra gente ter na seleção e eu acho que ele faz muita falta pro nosso time. Agora a parte também que a gente tem sofrido nos últimos anos para encontrar um camisa 9, o ataque da seleção. Não tem como deixar de fora o Neymar, é o melhor jogador do Brasil, o jogador mais técnico, o líder técnico e líder do elenco.
Toda a seleção precisa do seu jogador chamativo, o Cristiano Ronaldo por Portugal, o Messi na Argentina, o De Bruyne na Bélgica. Eu acho que o Neymar é esse jogador para o Brasil, querendo ou não, conseguiu bater o recorde do Pelé de maior artilheiro em gols oficiais pela seleção. E talvez ele não tenha se destacando ainda no Al Hilal, teve 2 jogos apenas, mas o Neymar, talvez indispensável, mostrou isso na última convocação, que ele é o melhor jogador da seleção. O Rodrigo, tanto o Rodrigo quanto o Rafinha, pela ponta direita, seriam os meus convocados. Eles que vêm fazendo uma boa temporada. O Rafinha vem revezando tanto com o Ferran Torres, com o Lamine Yamal lá no Barcelona, mas quando entra tem deixado seus gols, deixado suas assistências, vem jogando bem. Na última data FIFA ele substituiu a lesão do Vinícius Júnior e fez um gol contra a Bolívia. Um bom jogador. Gosto do Rafinha, ele dá muitas opções táticas, talvez ele não seja aquele destaque individual, mas é um jogador que dá raça pelo time, ele corre o campo todo. E o Rafinha também é um jogador canhoto, diferente do Rodrigo, que sempre corta para o meio, aparece como atacante, aparece na ponta esquerda, ele tem essa liberdade. O Rafinha ele consegue abrir pela direita, consegue levar uns cruzamentos perigosos, pegando a zaga por trás. Agora, acho que talvez na ponta esquerda, além do Neymar, a gente tem o Vinícius Júnior e o Martinelli. Ambos estão lesionados, o Vinícius Júnior há mais tempo, perdeu a primeira data FIFA, e o Martinelli se machucou essa semana. O Martinelli eu acho que é um jogador que merece mais oportunidade na seleção, foi o artilheiro do Arsenal na última Premier League, é um baita de um jogador, características diferentes tanto do Vinícius Júnior quanto do Neymar, um jogador muito físico, bom finalizador. Eu acho que o Martinelli, talvez dos atacantes da seleção, é o que possa ser testado como centroavante. Acho que o Rodrigo também, mas ele é mais um meia armador, um segundo atacante. O Martinelli talvez possa conseguir desempenhar a função de centroavante, como já fez lá no Arsenal, trocando de posição com o Gabriel Jesus. Eu levaria tanto o Martinelli quanto o Vinícius Júnior se eles estiverem melhores de lesão, mas caso não estejam, também dá para encontrar outras peças. Eu levaria o Gabriel Jesus, jogador que voltou de lesão agora pelo Arsenal, foi para a última data FIFA, também não teve muita chance. A galera pega muito no pé dele por causa das 2 Copas do Mundo. A primeira, realmente, ele deixou a desejar na parte ofensiva, mas é um jogador que ajuda taticamente, igual eu falei do Rafinha. Só que na última Copa ele deu azar de lesionar. Então a torcida pegou no pé dele para um cara que jogou alguns minutos na Copa e se lesionou. É um jogador que a torcida do Arsenal é apaixonada. Fez mais gols do que o Ronaldo e que o Ronaldinho na Champions League, com o gol que ele fez contra o PSV essa semana. Não estou comparando jamais Ronaldinho e o Ronaldo Fenômeno com o Gabriel Jesus. Nunca vai chegar nos pés, mas o Gabriel Jesus é um baita de um jogador. Foi bem no Manchester City, está bem no Arsenal. É um bom jogador, a gente espera que ele volte a ser aquele Gabriel Jesus das eliminatórias para a Copa de 2018, que decidia, que era um bom jogador. Outros jogadores que eu acho que merecem uma oportunidade na seleção é o João Pedro do Brighton, fez os 2 gols na derrota contra o AEK, um jogador que pode fazer tanto a ponta direita quanto a ponta esquerda, pode fazer a centroavança, ele consegue jogar armando no meio de campo também, é um bom jogador. O Malcom pela ponta direita vem se destacando bastante pelo Al Hilal, foi muito bem na última temporada pelo Zenit também. São jogadores novos para a nova geração que pode chegar em 2026, principalmente o João Pedro, bons jogadores. Agora a gente entra no caso do Richarlison. Eu acho que já passou da hora. O Richarlison teve seus problemas pessoais, isso atrapalhou ele tanto no Tottenham quanto na seleção. Eu ainda acho que o Diniz vai acabar levando ele, porque a gente sabe do que o Richarlison pode fazer, é um jogador que sempre se dedicou bastante com a camisa da seleção. Porém, ele não viveu uma boa fase. Mas assim que ele revelou aqueles problemas que ele passou na seleção, que ele não conseguiu fazer os gols, que ele chorou, foi lá e no jogo do Tottenham ele conseguiu fazer um gol e uma assistência nos últimos minutos, ajudar o Tottenham a levar a vitória. Eu gosto do Richarlison, acho ele um bom jogador, mas no momento ele não pode ser o atacante principal da nossa seleção. Um jogador que eu levaria para ser o nosso 9, mas com muito medo ainda por ser muito jovem. A torcida brasileira a gente sabe que pega no pé, não tem tanta paciência com os atletas. É o Vitor Roque, mas infelizmente ele machucou ontem contra o Internacional. Ele talvez tenha rompido os ligamentos do tornozelo direito. Jogador muito novo, que tem uma transferência futura acertada com o Barcelona. Gosto bastante do Vitor Roque, bom espaço de área, um posicionamento impecável, boa finalização, raçudo, jovem e que provavelmente pode ser um dos principais atacantes do Brasil na próxima Copa. Eu gosto dele, mas infelizmente ele teve essa lesão, não vai poder ser convocado.
Então é isso, rapaziada. Eu queria agradecer, ainda é o primeiro vídeo, não sabia como armar aqui no meu quarto. Tô com uma cola aqui pra me lembrar dos jogadores, ainda tô muito travado, mas espero que vocês entendam que eu vou começar a fazer mais vídeos aqui, vou trazer alguns conteúdos, falar de alguns times, falar de jogos da Champions, do Campeonato Inglês, os jogos que eu assisti, principalmente do Brasileirão também. Vou ser clubista, pretendo fazer alguns vídeos sobre a próxima temporada, o que alguns times do Brasil podem fazer para conseguir melhorar. Não entrando na questão de diretoria, mas sim gestão de elenco. Se inscreve aqui, por favor, deixa o seu like, vamos dar uma ajudada aí, que eu vou continuar trazendo esses vídeos para dar aquela moral, para dar aquele incentivo, porque eu gosto de falar disso, aqui a gente fala como se estivesse no bar, como se estivesse numa roda de amigos, falando de futebol, deixa suas opiniões, quem você convocaria, quem você não convocaria. Vou deixar aqui no final também a minha convocação, quem eu acho que são os jogadores que merecem essa chance aí na seleção. Vamos ver como é que vai ser. Eu acho que o Uruguai é um bom time, com agora o Marcelo Bielsa, o Valverde, o Darwin Núñez, o De La Cruz fizeram boas partidas, pode levar perigo para a seleção, é o primeiro time que o Brasil vai pegar de peso, e a Venezuela, que a gente sabe que talvez seja a seleção mais fraca, junto da Bolívia aqui na América do Sul. Mas é isso, eu queria agradecer a todo mundo aí, deixa o like, eu vou trazer mais conteúdos, falou!